vários problemas que surgem, para a gente chegar em numa única resposta. A obra é boa? É boa. Então, ela entra, sabe? Então, mas foi necessário fazer todo esse mapeamento para a gente conseguir fazer um arquivo de dados e de imagens. Pode passar. O formulário é esse aqui, tá? O formulário é esse aqui, e eu trouxe alguns atendimentos que achei interessante mostrar para vocês. No caso esse foi muito interessante, porque logo que nós atualizamos o site do MAB, em 2011 entrou esse pedido de certificação desta obra de arte. Problema: está na Suíça esse quadro. Então, não tinha como se não fosse remanejado alguém do Brasil para lá. Não tem como, sabe? Mas o mais interessante, essa obra é uma obra que participou da Bienal de Veneza. O MAB mandou 5 trabalhos para Veneza em 1960. E esse trabalho foi um dos que fez ele ganhar o prêmio, né? Então, é um trabalho especial, muito especial. Então, eu não tinha como passar essa expertise. E por que tem a foto dessas duas pessoas embaixo? Porque, coincidentemente, o Tadashi Endo, esse artista do Butomá que eu passei para vocês, o produtor dele, comentando com ele, aliás, com o produtor do Tadashi, ele falou: eu tenho um amigo que mora na Suíça. Eu falei: verdade? Ele falou: de Skype mesmo, ele me mandou o contato, e o Pedro, gentilmente, foi até essa cidade, onde essa galeria fechou, não existe mais hoje, né? E o Pedro foi até lá. Ele trabalhava na Reuters naquela época, né? E ele foi lá, e eu pedi para eles se fotografarem, né? Se deixarem fotografar, para me virar uma prova para mim, tá? E aí, em seguida, vem essa foto maravilhosa, né? Que eu falo assim, que eu pulo de alegria quando eu encontro esse tipo de material. Esse slide, essa capa de slide, nós chamamos de arquivo pessoal do artista. É tudo que a gente encontra lá, guardado nas caixinhas, né? Dentro do ateliê, do cantinho do artista. Esse slide é de 1960. Foi o MAB mesmo que escreveu na capinha do slide Veneza, porque estava indo para Veneza, né? Ele nunca mais ia ver esse quadro. Então ele teve que fazer o registro, e o registro que está nesse slide é essa peça, essa obra que está aqui embaixo. Como ele não tinha muito espaço, ele teve que levar para a calçada fora da casa dele, e ele fotografou, para você ver, né? Para quem não tem estúdio, fica uma dica aqui: use a luz das 11 e das 2 até as 3 horas, que você tem uma luz perfeita de frente, tá? Foi o que o MAB fez aqui. E eu coloquei a obra que foi mandada para mostrar que trata-se da mesma obra. Esse é o trabalho de quem faz o trabalho de pesquisa e catalogação, tá? A gente vai só vai juntando, né? Então a gente tem um pouco o perfil de acumulador. A gente não tem como se livrar. Esse trabalho foi um outro trabalho que foi muito interessante de ser catalogado. É um trabalho que foi feito para Multibras. O MAB recebeu um convite da Multibras e ele fez um trabalho super interessante para a campanha deles. E esse trabalho, esse anterior, se eu não me engano, era gelo, o tema dele, tá? Foi transformado em gravura, fizeram campanha, e foi um dos últimos trabalhos que ele pintou em 97. Esse daqui também na mesma campanha, é porta de uma geladeira na época. Na época, eu não sei se as pessoas que estão aqui conhecem, lembram que tinha uma feira chamada UD, né? Então a Multibras, como tinha uma escritório de publicidade e propaganda, eles promoveram todo o material, e aí o MAB acabou pintando, mas esta porta está com uma outra empresa,
que não é... Então, assim, o tempo também vai mostrando por onde caminham as obras, tá bom? Tem isso também. Agora a gente vai para slides, cromos e negativo das obras. Esse registro já é feito em scanner de película. Eu vou dizer assim para você, aqueles negativos que ficam guardados naqueles sacos esquecidos, graças à tecnologia, a gente tem scanner de película e a gente consegue resgatar esse tipo de imagem que já entrou para o nosso banco de dados e imagens. Ele só não tem medidas, tá? Esse foi uma doação recebida, era um slide colorido de 35 milímetros. Ela estava tão bem feita, mas estava dentro de um envelope vindo lá de Getulina. Fotografia colorida das obras. São fotos que o próprio Maber fez. Então, todas essas fotografias, elas já estão escaneadas e todas as imagens dessas obras, elas já entraram para o banco de dados. Então, para vocês verem que ele foi, no início, um pintor acadêmico, né? Então, essa fotografia, ela mostra a tentativa, né, do Maber de organizar o acervo. Eu perguntei diversas vezes, por acaso existe um caderninho com essa numeração, né? Então, me responderam que não. Então, é onde a gente vê que ele fez a tentativa, né, de organizar o acervo, mas não encontramos nada que pudesse corresponder. Aqui, fotos de Polaroid. O Maber era fissurado em tecnologia, ele adorava a tecnologia. Então, tudo que era lançado no Japão, ele trazia, experimentava, usava. Polaroid, ele usou muito. Então, ele mesmo deixava o registro da obra. Isso nos ajuda demais. Agora, fotos preto e brancas, falando de dificuldades, tá? Olha que maravilha, né? Esse trabalho é um trabalho que faz parte do acervo do Santander. Problema: não temos a medida. Mas hoje nós temos, porque o Santander já catalogou todo o acervo conosco. Mas qual é o problema da foto preto e branco? É a cor. Eu não sei qual é a cor desses quadros. Outro problema desses cromos, quando não tem informação, eu não sei qual é a medida. Então, eles são documentados, eles são escaneados, mas eles ficam em stand-by, até que a gente começa a fazer a conciliação. Começa fotografias de uma cena com a aparição da obra. Todas as vezes que aparece aquela cena de família bonita e aparece uma foto da obra, esse tipo de fotografia também foi considerado importante, até mesmo para quem faz registro conosco, né? Por quê? Porque parece que não, mas uma fotografia documentada num ambiente onde o quadro pertenceu a alguém, isso legitima a propriedade, né? Então, aqui é uma fotografia da família, mas você vê a quantidade de obras que ele me aponta, que ele me ajuda. Eu não tenho muitas informações, dimensão, data, mas ele me aponta que essas obras, mesmo que eu não as tenha hoje, não consiga ver, elas existiram. Então, fica aqui o registro do stand-by ainda. Tá? Aqui é com o artista junto, né? Fazendo o trabalho, e a letrinha dele sempre lá presente, né? Fazendo as anotações. A dona Yoshino diz assim que ele era uma pessoa extremamente organizada, embora artista, extremamente organizado, e era mesmo. E aqui obras que foram utilizadas para outras finalidades, né? Os folders, aqui tudo bem, de exposições, né? Era assim que as exposições promoviam, né? Através desse tipo de impresso. Aqui é maravilhoso, né? Eu trouxe o Artista e a Máquina, porque é uma coletiva patrocinada pela Olivetti, mas nessa exposição estava o Di Cavalcanti, o Volpi, o Wesley Duquili, o Grassman, o Valença, Ana Letícia, Maria Bonomi, né? E todos os prazeres. E essa era a página do Maber, tá? Oi? Tá, vamos lá. E aqui
como foi usado o trabalho dele em outros materiais que não eram artísticos, mas eram promocionais. Então tinha o cartão telefônico, né? E também nas matérias de arte. Agora, gente, eu vou entrar só rapidinho sobre conservação e restauração da obra. É um caso interessante para mostrar para vocês. Pode passar aí. Esse trabalho veio com problema. Ele tinha um problema de perda de policromia. Isso porque o artista usou material de composição química diferente. Aí o que aconteceu? Pode passar. A obra estava assim, com problema, e me foi trazida assim, restaurada. Então, o que aconteceu? Foram várias ligações que eu recebia do dono da obra querendo certificado, e eu dizendo que o Instituto não ia certificar, né? Então, foi muito engraçado, porque no final ele acabou abrindo a deixa. Ele falou: Eli, me indica o seu restaurador de obra de arte. Então eu acabei restaurando porque não tinha como, tá bom? Colecionismo. Colecionismo é uma parte que pode passar. Do colecionismo eu não tenho nada para mostrar, mas eu tenho para dizer, tá? O colecionador é uma parte muito importante na vida de um artista, porque é através dele que você vai também acabar concretizando as vendas. Mas o colecionismo, ele precisa de algum... Você pode voltar um pouquinho só para eu voltar? Mas a gente precisa... acho bom deixar apontado aqui para vocês algumas informações anterior. Depois. Aqui. O colecionador já sabe quais os caminhos que ele precisa percorrer para saber se a obra é boa. Mas eu acho que o mais importante de tudo, porque lembre-se que o que vocês estão fazendo vai se transformar no bem patrimonial de alguém um dia. Portanto, se vai se transformar num bem patrimonial um dia, quem está comprando vai precisar declarar no imposto de renda. Lembre-se sempre que tem esse lado chato, que é o lado do imposto, mas existe, tá? Então lembre-se que existe e que vocês precisam estar a par disso. Tudo bem? Tá? É que é muito vasto, viu, gente? A gente vai ter que correr porque o horário já está chegando também. Agora, qual é? Direitos autorais. Esse é para todos. Pode passar. Eu trouxe a Altivis para apresentar. Se alguém não conhece, fica conhecendo hoje. A Altivis é uma associação brasileira que cuida só de direitos autorais. Ele serve para... Quer ver onde está? Está lá em cima, né? Para fotógrafo. Ele serve até para quem é arquiteto. Vocês podem até proteger o seu projeto arquitetônico, tá bom? Então, ele está espalhado no mundo inteiro e eles têm cadastrado mais de 50 mil artistas, tá? Então, quem é artista, entra no site da Altivis, se associa, eles não cobram e vocês precisam fomentar, tá? Vocês precisam mandar as imagens. E os trabalhos que eles têm lá são desses artistas mesmo que vocês viram. É Picasso, Vicky Muniz, são esses. Entra no site que vocês vão conseguir, tá? Ver todos os detalhes. O que mais? A perícia técnica. Perícia técnica é o famoso situação, pode passar, sobre obra falsificada, tá? Esse é o típico caso da obra falsificada. Então, por que vocês precisam ter conhecimento da perícia técnica? Porque se você não tiver um bom perito para você indicar, quando você necessitar, você está com vários problemas nas mãos, tá? Porque já está entrando num plano criminal.
Então, é um assunto vasto e é um assunto que não dá para a gente falar assim tão rapidinho. Mas eu precisava mostrar isso para vocês, porque isso existe, tá bom? O que mais, Hiro? Ah, tá. Então, agora chega no final, eu queria deixar algumas... eu queria deixar mais uma para refletir mesmo, tá? Então, eu coloquei aqui, não é meu, essa frase não é minha, mas eu ouvi, eu achei super bacana de dividir com vocês, né? Que fala sobre educação patrimonial, né? A gente está aqui numa instituição, né, Cláudia? E quando a gente está numa instituição, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que você está fazendo um trabalho que e tem tudo a ver com a educação patrimonial, que é a preservação da cultura. Então, foi bem assim que eu ouvi do professor falar. A educação patrimonial não possui metodologia, não existe uma receita pronta e ela é constituída pela relação dos sujeitos sociais. Então, busca um pouquinho saber mais sobre a educação patrimonial, porque assim, eu sei que a gente precisa trabalhar, mas é bom a gente ter a consciência de entender o que a gente está fazendo e para que a gente está prezando, tá? E aqui também é o finalzinho, né? Que eu estava falando anteriormente, que a partir de agora o maior desafio é encontrar maneiras de obter sucesso em um mercado de arte e um mundo que está mudado completamente, né? Então, nós estamos tendo que enfrentar uma realidade de um mundo dentro da arte que ela vai de novo ser reconstruída. E nós é que teremos que ter essa paciência, todo esse empenho, né? E não parar, né? E vocês principalmente, de não parar de produzirem, tá bom? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu espero que... Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, fico à disposição. Quem queria pegar um catálogo ou precisar de um catálogo de alguma exposição que tenha sido citada aqui, posso mandar para vocês por correio, tá? Ou se vocês quiserem retirar lá, eu estou facinho na Brigadeiro Luiz Antônio 4225. E era isso. Obrigada. Agora eu vou passar para a Cláudia para ter uma pergunta. Molly, obrigada. Fiquei babando aqui nas obras do MAB que você apresentou. E eu só queria comentar que foi muito legal você falar que são as novas maneiras de expor, né, de apresentar o trabalho, porque eu acabei de voltar da Documenta, que acontece lá na Cássio. E é uma feira que alguns até curadores falam que ela define a tendência de artes plásticas para os próximos anos. E foi absolutamente disruptivo. Você vê o formato da exposição, que é bem oposta ao White Cube, né, que tem, muito ativista, mas principalmente muito disruptiva. Então, realmente, é isso, o formato de como a arte vai se apresentar e de se expor, pelo que a gente viu lá, ele é absolutamente diferente e muito coletivo, né? Tem muitos trabalhos coletivos. Então, por isso que é bacana também a gente se juntar aqui e tentar, né, juntos estabelecer esses diálogos sobre arte. Então, achei muito bacana. E trazendo para o nosso dia a dia aqui, eu queria saber como é que você vê a carreira de artistas independentes hoje em dia, porque a gente sabe que tem uma amiga que fala que tem mais artista do que gente no mundo. E não tem espaço para todo mundo, né? Se contar o número de galerias e quantos artistas tem galeria, sobra artista. Então, o que mais tem hoje é artista independente. Eu queria saber como é que você vê a carreira desse artista independente hoje. O artista plástico, como profissional, é aquele que é o único que não tem CLT, né? Ele nunca tem carteira, ele nunca tem patrão, ele é patrão de si próprio. Como ele se coloca? Puxa, é uma pergunta até difícil de falar agora, né? Porque eu lido tanto com esses artistas que trabalharam tanto, né? E a única forma que eu tenho de dizer como um artista independente se posiciona
É o que eu respondi lá atrás. Não parem de trabalhar. Enviem insistentemente. E se vocês têm dúvida, perguntem, peçam orientação. Mas isso que a Cláudia falou é muito importante. Começam a se reunir para fortalecer alguma ação que faça sentido também para a vida, para a trajetória de vocês. Não dá para... O artista independente, ele pode também trabalhar em grupos. Isso não quer dizer que tenha que ficar o tempo todo e todos indo às mesmas apresentações. Mas é muito importante essa troca, porque o Grupo SEIB tinha exatamente esse propósito, de incluir aquele que está chegando, para que ele não ficasse fora do círculo das coisas que estavam acontecendo, tá? Então, é o que eu posso dizer. Procurem formar grupos de estudo, independente se vocês já tenham feito ou não. Isso é muito importante, isso mantém o trabalho e a cabeça de vocês voltada para o único objetivo, que é produzir arte. E boa arte, né? Porque produzir porcaria a gente está vendo muito. Mas qual é a sua boa arte? É aquela que não está pronta ainda? Então agora já está na hora de começar a levantar essa discussão. Tá? Fica uma provocação aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para ela. O senhor pode fazer aí? Pode fazer daí. A gente repete aqui a pergunta. Quer falar? Boa tarde, Eli. Meu nome é Inge. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, mas não tivemos tempo para conversarmos. Foi num jantar que nós tivemos na casa do Aldo Kumura, há muito tempo atrás. Já faz muito tempo atrás. E eu tive a felicidade de conhecer o Manabu Mabi, porque eu sou de Lins. E desde criança acompanhei o desenvolvimento dele. O meu cunhado foi muito amigo dele ainda lá na Aliança, onde ele nasceu na Rural. E ganhou muitos quadros dele. Sim. E está tudo largado, abandonado, assim, praticamente. E tem um biombo que não tem autoria dele, não tem assinatura dele. Mas foi feita por ele. Foi ele que ganhou, a testemunha que meu cunhado ganhou dele, que era amicíssimo, né? E como é que eu posso, a quem eu posso procurar para dar uma validação desse biombo? Eu? Você? Tá ótimo. Né, James? Então eu vou pegar o seu contato e nós vamos ter contato. É um biombo assim, bastante rústico, sabe, artesanal. Não faz mal. Não faz mal. mal. E já está meio esgarçado também. Também não faz mal. A Tá gente bom. orienta. A segunda pergunta. O meu pai também ganhou, é uma raridade, um quadro do MAB, que é a grafite, 2 galos índios brigando no formato A2, feito no papel. Nossa. Na mudança, você sabe qual é a mudança do interior, todo mundo auxilia, e desapareceu esse quadro. Oh, meu Deus. Qual o processo para localizar? Com quem poderia estar esse quadro? Então, assim, é muito difícil, né? Mas assim, um quadro, ele foi tirado de vocês, né? Não sabe onde, qual o paradeiro. É quase impossível. Se eu perguntar para o senhor quantos anos fazem, faz muito tempo. Porque eu quando fui para São Paulo, em 60, encontrei um MAB, estava pegando o elétrico. Eu falei assim, eu encontrei com seu pai, 2 galos brigando e tal, eu vou fazer uma retrospectiva. Você não se vê, eu contei a história para ele. Mas ele disse, então procure a família tal. Mas era uma família muito espalhada, O nome do senhor é Ishi? Então, seu Ishi, assim, uma coisa que eu tenho para contar para vocês. A minha vida, ela é sempre cheia de surpresas, né? Então, eu sempre falo assim, que quando alguém me fala assim, eu tenho um quadro do MAB para catalogar, eu fico super feliz. Eu fico mais feliz ainda quando eu não cataloguei essa obra, né? Então, eu vou já deixar... Eu passei o e-mail, mas eu passo o contato direto do celular. É assim, é quase impossível a gente dar como que eu posso dizer, uma orientação.
Mas se acaso um dia surgir, né, o James também é o local onde surgem muitas, né, as pessoas levam as obras. Surgir, eu entraria em contato com vocês. O problema é quem é o proprietário da obra, né? Porque quando não existe uma prova do crime, né, que a gente fala, não tem como reclamar. Nós temos uma lei que falha muito, mas assim, essas coisas acontecem, né? Mas como a gente está catalogando, se por acaso aparecer, a gente pode entrar em contato, tá bom? Exatamente. Mas a gente pode conversar, tá? E quem também tiver conhecidos que tenham obras de Manabumabe, Wakabayashi, Takaoka, Tamaki, Handa e tudo mais. Oi? Ah, tá. É que eles precisam encerrar. É que eu falo muito mesmo. Mas, de qualquer maneira, deixei meu contato aqui, pode procurar a Comissão de Artes Plásticas. Muito obrigada a todos pela presença e espero que tenham passado uma tarde interessante. Desculpa a gente encerrar, mas a gente tem um horário aqui na Bunkyo e a gente tem que cumprir, né? Senão, depois eles não autorizam mais a gente continuar aqui, né? Vamos sortear logo? Vamos. Vamos deixar para ele tirar? Vamos tirar 10 nomes. Pode.